Oi, gente. Meu nome é Paula Infante, eu sou advogada atuante na área de Direito Internacional e o tema que eu vou falar hoje nesse vídeo é sobre um tema super importante, super em destaque hoje em dia, principalmente nesse mundo globalizado, que é a Convenção de Haia. A Convenção de Haia é uma convenção que foi promulgada em 1980 e assinada por mais de 80 países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Ela é uma convenção que trata sobre a subtração internacional de menores. O objetivo principal dessa convenção é evitar que crianças sejam levadas ilicitamente para outros países, sem autorização do pai ou da mãe que também detinha a guarda. E eu fiz algumas anotações aqui dos pontos principais dessa convenção para poder expor para vocês. Qualquer outra dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar feliz de responder a todos. E seguem lá meu Instagram, @paulacinfante. E deixe seu like aqui no meu canal, se inscreva aqui. Enfim, vamos aos pontos principais dessa convenção, né? Ela foi ratificada no Brasil no ano 2000, pelo Decreto 3.413. Como eu já mencionei, né, a convenção foi assinada por mais de 80 países, então ela tem uma abrangência muito grande no mundo todo. O principal objetivo dela, como eu também já falei, é evitar a subtração parental, quando um dos pais leva a criança para outro país sem autorização do outro que também detinha a guarda, ou quando um dos pais retém ilicitamente a criança em outro país sem autorização também do outro que detinha a guarda. Então, a criança que tenha sido levada para outro país, sem o consentimento do outro responsável, deve imediatamente ser retornada ao seu país de residência habitual. E a residência habitual é um outro ponto importante para podermos discutir aqui. Mas eu vou deixar para discutir sobre ela um pouquinho depois. Vamos continuar falando sobre os pontos principais dessa convenção. E essa questão de retorno imediato, infelizmente, não acontece na prática, porque a burocracia é muito grande até a gente conseguir uma decisão judicial favorável para que determine o retorno da criança. Inclusive, a convenção diz que o país onde a criança se encontra tem até 6 meses para devolver a criança ao seu país de residência habitual. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Como já disse, a maioria das vezes demora muitos anos. Não sei se vocês lembram, né? Alguns anos atrás teve um caso que ficou famoso na mídia aqui brasileira e na mídia americana, que foi o caso do menino Sean Goldman. Foi trazido para o Brasil pela mãe e o pai, David Goldman, lutou aproximadamente 5 anos para conseguir o retorno do Sean aos Estados Unidos. Foi uma grande batalha judicial. Talvez em outro vídeo eu fale melhor sobre esse caso. Inclusive foi esse caso que me inspirou a estudar mais sobre a Convenção de Haia. Na época eu estava cursando a faculdade de Direito no Brasil. E esse foi o caso que foi quando eu passei a me interessar muito sobre o direito internacional e especialmente a Convenção de Haia. Então, voltando ao assunto principal da convenção, se houve subtração internacional ou retenção ilícita, o país onde a criança se encontra deve determinar o retorno dela para o seu país de residência habitual.
O artigo 16 dessa convenção determina que o país onde a criança se encontra retida ilicitamente ou subtraída, o país é proibido de decidir sobre os direitos de guarda desta criança. Quem deve decidir sobre a guarda desta criança é o país de residência habitual. Então, a criança sendo retornada para o seu país de residência habitual, a guarda dessa criança vai ser julgada no país de residência habitual para poder definir se a guarda dela vai ficar com o pai ou com a mãe ou com quem quer que seja, né? Então, a justiça do país de residência habitual da criança é a responsável por determinar a guarda, até porque se a criança pertence àquele país, se a família da criança pertence àquele país, é mais do que certo que aquele país da onde a criança vem, o país de origem dela, é o país que deve decidir a guarda. Outro ponto muito importante é o seguinte: o órgão responsável pelo pedido de cooperação internacional no Brasil é a Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF. A CAF é um órgão localizado em Brasília que pertence ao Ministério da Justiça. Então, assim, se você teve seu filho subtraído, de imediato procure a CAF, ligue, mande e-mail para a CAF, é só você procurar aí no Google que você vai conseguir todos os contatos. Eu tenho casos em andamento de subtração internacional e posso afirmar que a CAF é um órgão muito bom, muito eficiente, que realmente auxilia aquele pai ou mãe que está desesperado atrás de seu filho subtraído para outro país. A CAF vai te passar uma lista de documentação, vai te explicar tudinho, você vai ter que preencher tudo, mandar toda a documentação, preencher formulário e informar a CAF todas as informações necessárias. A CAF vai analisar o seu caso. Se a CAF entender que houve realmente uma subtração internacional ou retenção ilícita, a CAF vai determinar que houve realmente essa subtração e vai pedir cooperação internacional. Obviamente que para conseguir as demais coisas, a pessoa vai ter que ingressar com uma ação judicial no país onde a criança se encontra, para aquele país poder determinar o retorno da criança. Mas a CAF é super importante, porque a CAF é que faz todos os primeiros procedimentos, faz o pedido de cooperação internacional. O órgão do país onde a criança se encontra vai ser o responsável por localizar, porque muitas vezes a criança está em local desconhecido e ela precisa ser localizada, até porque a pessoa que está com essa criança naquele país vai precisar ser citada de uma ação judicial e para isso realmente precisa saber o endereço dessa criança. Nos Estados Unidos, o órgão responsável pela cooperação internacional, nos casos que envolvem a Convenção de Haia, é a US Central Authority. É o órgão que é o responsável lá e quando acontece algum caso de subtração envolvendo Brasil e Estados Unidos, a CAF e a US Central Authority trabalham em conjunto para resolver a situação. Ou seja, é a Autoridade Central Americana, o órgão equivalente à CAF no Brasil. Outra coisa importante é o que prevê o artigo 12 dessa mesma convenção. O artigo 12 prevê que é importante que qualquer providência judicial ou administrativa seja tomada dentro de 1 ano de quando houve a subtração. Porque após esse prazo pode ser que o país onde a criança se encontre não determine mais o retorno dela. Mas há exceções, né? A principal exceção é provar que a criança não se encontra adaptada naquele país onde ela está no momento.
por vários motivos. Primeiro, porque ela está longe do restante da família, está longe do outro pai ou mãe. A criança mudou diversas vezes de endereço naquele país onde ela se encontra, então não está adaptada, não fez vínculos de amizade, dentre outras coisas. Então é possível conseguir o retorno da criança tomando alguma medida administrativa ou judicial após 1 ano da subtração, mas dificulta muito mais. O importante é que toda e qualquer providência seja tomada no prazo de 1 ano. E a Convenção de Haia, ela é aplicável para crianças até 16 anos. Então é preciso ficar atento à idade da criança também. Outra coisa que ocorre muito é quando um pai ou mãe, né, dá autorização para a criança viajar acompanhado do outro para o exterior e depois o pai ou a mãe que viajou com a criança não retorna com ela, resolve ficar por conta própria em outro país. E isso também é considerado uma retenção ilícita, porque a autorização foi para viagem, muitas vezes viagem temporária, viagem de férias, então o prazo para retorno da criança não foi respeitado, e isso também é considerado uma retenção ilícita. E outra coisa importante é a distinção entre retenção e subtração. A Convenção de Haia se aplica aos 2 casos. A subtração é quando o pai ou a mãe pega a criança e tira a criança do país de origem, leva para outro país sem a autorização do outro responsável. Ao passo que a retenção ilícita ocorre quando o pai ou a mãe concedeu a autorização para que a criança viajasse em companhia do outro para o exterior, mas seria por um prazo determinado e a criança não foi retornada ao seu país de origem. Então, nos 2 casos, retenção ou subtração, a Convenção de Haia é aplicável. Como eu havia dizendo no início do vídeo, algo muito importante são os critérios de definição de residência habitual. Então, o que é residência habitual? Como definir a residência habitual da criança? Residência habitual se entende normalmente pelo país de origem da criança, mas não é só isso, porque a criança sozinha ela não tem uma residência habitual definida. A residência habitual da criança é definida pela residência habitual dos pais dela. Então, aonde aqueles pais moravam, aonde aqueles pais têm família, aonde aqueles pais nasceram, cresceram, aonde eles moravam antes da subtração ou da retenção ilícita, onde eles tinham seus empregos, uma série de fatores. Então, a residência habitual, ela não é definida pelo local onde a criança se encontra, muito pelo contrário. É uma série de fatores que giram em torno disso para poder definir o que é a residência habitual. Enfim, outra coisa também é que uma retenção ilícita ou uma subtração internacional não pode ser levada como critério para definir a residência habitual. Então, por exemplo, um dos pais levou a criança para outro país e está lá já há muitos anos. Se essa criança foi levada sem autorização do outro, e não tem como dizer que aquele local é o local de residência habitual, porque deve-se considerar o local da onde a criança pertence. Se ela foi levada ilicitamente para aquele lugar, não tem como dizer que aquele lugar agora é a residência habitual dela. A residência habitual da criança é aquele local onde a criança se encontra, é o local de origem da criança. Enfim, esses são
Pontos principais da Convenção de Haia. É uma convenção muito importante hoje em dia, principalmente com o mundo globalizado. Muitas pessoas não sabem da existência dela, por isso eu peço que compartilhem tudo isso que eu expus. Existem muitos pais ou mães desesperados por aí, porque seus filhos foram levados para outro país. A pessoa não sabe como agir, como fazer para recuperar seu filho de volta, entra em desespero. Então é importante que a pessoa tenha conhecimento dessa convenção, porque é possível conseguir o seu filho de volta, por mais longe que seja o país que ele tenha sido levado. E procure de imediato a ACAF, porque a ACAF vai te dar todas as coordenadas de como proceder, né? E procure um advogado de confiança que seja atuante na área de direito internacional, que entenda de Convenção de Haia, porque não basta ser um advogado que advoga na área civil, na área de família, por exemplo, porque a Convenção de Haia é algo muito complexo, envolve não só as leis do Brasil, mas envolve as leis de outros países, principalmente o país onde a criança se encontra. Então, o advogado realmente tem que ter conhecimento de todos os pontos principais. E outro ponto principal que eu me esqueci de dizer aqui é a competência para se julgar os casos de Convenção de Haia no Brasil. São dois fatores diferentes. Primeiro, se a criança foi trazida ilicitamente para o Brasil e aqui se encontra, a competência para julgar se houve subtração ou retenção ilícita é a Justiça Federal. Mas no caso de uma criança brasileira, por exemplo, que tenha sido levada para o exterior, a competência vai ser da justiça daquele país onde a criança se encontra. Entretanto, a competência para se julgar a guarda da criança vai ser da Justiça Estadual Brasileira. Então, há dois critérios diferentes, né? A Justiça Federal para se julgar se houve ou não retenção ilícita e a Justiça Estadual para julgar casos de guarda de crianças brasileiras que tenham sido levadas ilicitamente para outro país. Outra coisa que também acabei esquecendo de falar aqui, que é muito importante, é quando uma criança nasce em outro país. E há discussão sobre subtração ou retenção, porque a mãe que estava grávida foi para aquele país. Mas a mãe, por exemplo, uma mãe que é brasileira, está grávida e foi para outro país, o filho nasceu em outro país, mas a mãe não tinha autorização para que o filho nascesse em outro país, ou tinha autorização do pai para que o filho nascesse naquele país, mas o combinado era retornar ao Brasil. Nestes casos, também é considerado uma retenção ilícita nos termos da Convenção de Haia. Então, nesses casos também, mesmo que a criança tenha nascido em outro país, será determinado o retorno dela para o país de origem da família, que também é quando será utilizado os critérios de residência habitual para poder definir para onde a criança será retornada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês estejam gostando aqui dos meus conteúdos de direito internacional e de imigração nos Estados Unidos. E qualquer dúvida, como já disse, pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!